A lição de hoje nós vamos falar sobre alguns perigos. Perigos esses que quanto mais a sociedade se afasta do conhecimento da palavra de Deus, vai trazendo alguns tipos de ditados que vai trazer um pouco mais de encorajamento acerca de algo que não é o correto, não é como nós devemos viver. É muito comum, eu lembro que há uns 10 anos atrás, 10, 20 anos atrás, meados da minha conversão, era muito comum, até pela minha idade, muitas vezes falavam comigo, quando me converti eu tinha cerca de 23 anos, 23, 24 anos, e algumas pessoas me diziam que a idade ainda não era a idade de aceitar a Cristo, não era a idade de ser crente, precisava viver a vida ainda. Eu vi muitos jovens, tive muitos amigos que diziam a mesma coisa, que se um dia houvesse de se converter, que esperaria o tempo, porque agora era a época de viver, tinha que viver a vida. Um desses amigos meus, por exemplo, faleceu há cerca de 4 anos atrás, jovem, que é a mesma idade que eu, porque não se deu a esse mesmo entendimento, porque entendia que viver era viver como ele queria, e viver como ele queria levou para caminhos em que trouxe vícios, consequências que levou à morte. Um jovem que faleceu cerca de 35, 37 anos. Quis viver a vida e esqueceu que existia uma vida maior, que é a vida eterna. Então nós precisamos ter um entendimento que viver a vida não é como o mundo nos ensina, mas é aquilo como que Deus nos traz de entendimento. Mas pastor, você está concordando que viver a vida não é o mesmo entendimento em relação a crente? Eu posso assegurar para vocês que eu aprendi a viver a vida após a minha conversão. Porque viver a vida, eu entendi que agora eu não tenho mais nenhum tipo de corrente, de corda ou de qualquer tipo de coisa que venha me segurar, senão o amor de Deus, o amor de Deus sobre a minha vida. Para eu poder me reunir com meus amigos e ter um momento de alegria, precisávamos beber, precisávamos fazer coisas que eram contrárias ao entendimento social, mas que ainda assim a sociedade concordava, porque nós éramos jovens e poderíamos fazer. Hoje, se eu sento com qualquer um desses meus amigos, nós conseguimos brincar da mesma maneira, ser felizes da mesma maneira, mas eles olham para mim e perguntam por que eu continuo sendo alegre como eu sou, feliz como eu sou, sem precisar nenhum tipo de interveio em relação a algo externo como bebidas ou algo assim. Eu aprendi a viver de uma alegria em que precisei formar uma família, entender a alegria que está dentro da minha casa, com minha esposa, com meu filho. A alegria que está na casa de Deus, de ouvir uma palavra que confronta, porque mesmo a confrontação tem amor de Deus. Eu aprendi de fato que viver a vida é viver segundo a vontade de Deus na minha vida, porque essa é a melhor vontade. Uma outra coisa que é muito comum, ditado muito popular praticamente, que todo mundo em algum momento já deve ter utilizado: os fins justificam os meios. Na palavra de Deus nunca é assim. Existe um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Só se nós fôssemos as linhas tortas, porque Deus nunca vai escrever errado em qualquer lugar que seja, porque tudo está escrito segundo a sua vontade. É Deus que determina aquilo que vai acontecer. Às vezes nós procuramos caminhos tortos, mas Ele está lá para poder consertar. Aprendemos nas lições anteriores, por exemplo, em relação a Abraão, em que por entender que o fim da promessa de Deus acerca de um filho, ele poderia justificar o meio buscando o casamento, buscando o filho com a serva Agar. Nós entendemos, não vou entrar nesse mérito por conta do tempo, mas quem estava aqui na lição, quem acompanhou, sabe do que eu estou falando, já entendeu o que eu estou falando, sabe que não justifica os meios. Deus tem uma promessa para a tua vida, fique firme. Deus irá cumprir a promessa que Ele fez. Nessa mesma lógica, quando nós começamos a entender que os fins justificam os meios, nos leva para um outro perigo ainda maior,
que é o perigo de entender que nós somos praticamente autossuficientes. Aí vem a ideia, por exemplo, da mentalidade que hoje é muito trabalhada. Você começa a trabalhar na ideia de que você consegue, de que você consegue, de que você consegue. Mas em algum momento parece que existe um precipício no meio dessa verdade, porque por mais que as pessoas do entendimento que quanto mais você falar e repetir para si mesmo que você consegue, você sempre vai conseguir, até que vem um primeiro obstáculo e você vai entender que você nunca conseguiu se não fosse Deus te guiando para conseguir. Esses são alguns erros de pensamento que trouxe para os nossos homens, que iremos falar acerca disso hoje. Eu vou ler a introdução da lição para nós nos situarmos, tá? Quem está com a lição em mãos, por favor, diz assim: a maior parte dos capítulos que falam de Isaac referem-se também ao seu pai, Abraão, e ao seu filho Jacó, cujas vidas e histórias correm em paralelo com a dele. Essa é a razão pela qual se diz que ele é visto em Gênesis como o filho de um grande pai e o pai de um grande filho. Ainda assim podemos aprender lições valiosas, como o seu nascimento milagroso, a sua submissão ao seu pai no holocausto e seu casamento com Rebeca. Diante da esterilidade da esposa, Isaac orou insistentemente. Deus ouviu e ela engravidou de gêmeos. Predileções, traumas e ciúmes marcaram sua família a partir de então. É interessante porque, de fato, eu ministrei aqui há cerca de uns 2 meses atrás, falando um pouco sobre José, e trouxe a ideia de Abraão, Isaac e Jacó. E é interessante, de fato, que Isaac fica dentro desse meio, e a lição muitas vezes esse enfoque para nós, de que Isaac, de fato, é conhecido como o filho de um grande pai. Abraão, o grande pai. Mas também é conhecido como o pai de um grande filho, Jacó. Sempre que nós vamos ver na Bíblia algumas formas com que Deus gosta de se apresentar, ele é apresentado como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tamanha foi a força e a história sobre essa família de exemplos que trouxe para o povo israelita e que traz ainda hoje para a igreja. Já vou antecipar, quando nós falamos sobre acerca de Jacó, nós vamos ver, por exemplo, traços claros da vida de Jacó, que vai levar ao entendimento acerca de tudo que o povo israelita passou. São traços, são ideias que vai trazer dentro da vida dele, resultados que vai trazer acerca do povo que é gerado através dele também. Mas vamos começar aqui falando sobre Esaú. A primeira parte da nossa lição fala jogando a bênção fora. Esaú é o homem que, sendo abençoado, joga fora aquilo que de Deus recebeu. Vejamos algumas de suas atitudes e o que podemos aprender a partir delas. Meus irmãos, Esaú, é interessante nós falamos sobre, é engraçado quando eu falo sobre essa história, porque praticamente uma história que todo mundo já conhece, tá? Mas vamos entrar aqui dentro dos pormenores, algumas vírgulas em relação a esses textos. Esaú, ele é o primogênito de Isaac. Existem alguns entendimentos, nosso próprio pastor traz alguns entendimentos, que o primeiro filho gerado numa barriga de gêmeos é sempre o segundo a nascer. Não vamos entrar por este mérito, até porque quando eu estava estudando a lição, o mérito traz em si a ideia de que, de fato, Esaú, mesmo que houvesse essa situação, ele ainda era tratado como primogênito. Então, para nós entendermos acerca do que a lição vem nos trazer, nós precisamos entender que, de fato, naquele contexto, Esaú tinha a promessa da primogenitura. Mas Esaú, ele começa a trazer já traços de um homem que não tem o mesmo temor a Deus. Se nós olharmos o capítulo 34, o final do capítulo 34, nós vamos ver que Esaú se casa com mulheres pagãs. São mulheres que não são da descendência ou do grupo ao qual Isaac faz parte. Ele vai buscar mulheres fora. Ele não tem o mesmo temor de guardar a palavra de Deus.
Existe uma diferença entre Esaú e Jacó muito grande, em todos os sentidos. No seu nascimento, a Bíblia descreve que Esaú, ele é peludo, Jacó, ele é careca, ele não tem pelo no seu corpo. E no seu tratamento, na criação dos dois, existe também uma diferença. Esaú passa a ser o querido de Isaac, Jacó passa a ser o querido da sua mãe. O tratamento e a convivência, o aprendizado dos dois são totalmente diferentes. Esaú, enquanto se torna um homem de caça, de habilidades manuais, Jacó se torna um homem que é tratado pela mãe dentro de casa, com alguns jeitos de cuidar da casa mais próximo do que a mãe passava do que o pai. Esaú não dava valor às coisas de Deus aparentemente. É o que a Bíblia vem nos trazer de entendimento. E é neste momento, e é nesse propósito que Jacó utiliza desse processo para burlar um plano, para tirar de Esaú essa primogenitura. Uma promessa de Deus. A primogenitura naquela época ela era muito importante, porque dava, por exemplo, a herança era dobrada para o primogênito. Na falta do pai, era o filho primogênito que cuidava da casa. Ele passava a ser o responsável de toda, não só da riqueza, mas de todo o povo que o pai trazia. Todas aquelas pessoas agora respondiam ao primogênito. Ele agora passava a ser o chefe da família. Jacó sabe que ele não é o primogênito e ele precisa burlar um plano para tirar isso. E eu não vou entrar no mérito ainda do que a lição nos traz, mas trazendo para o nosso dia a dia de hoje. O que é que nós temos buscado de Deus como promessa e como nós temos valorizado essa promessa que o querido nos traz. Estudando a lição, me veio alguns exemplos na mente. Uma das coisas que eu acho muito comum, e eu falei assim, eu não sei se eu vou falar isso para a igreja lá na hora, não sei se eu vou questionar a igreja, porque alguns podem ser adeptos dessa ideia, mas acredito que vocês vão me permitir falar isso. Estamos vivendo agora um período de final de ano. É muito comum agora algumas pessoas quererem se tornarem milionárias. Tem as megas da virada, tem alguns jogos que são feitos. Pessoas que estão buscando agora a virada de ano para que possam virar o ano, iniciar 2025 com uma riqueza muito grande. E aí no trabalho, por exemplo, algumas pessoas às vezes me perguntando, e será que é errado? Será que é errado? Eu sempre brinco e digo assim, depende. Não, porque eu sou cristão também, né? Como é que eu vou jogar? Eu não sei como é que vai ser, se é certo ou se é errado. Eu sempre dou o mesmo conselho, claro que é uma brincadeira. Eu digo, depende do seu pastor. Ele, por quê? Porque depende se ele vai aceitar o dízimo da mega ou não. Se ele aceitar o dízimo da mega, está abençoado. Se ele não aceitar, esquece, sai dessa daí que não vai dar certo. Mas durante a lição me veio uma coisa muito forte na minha mente, porque eu queria trazer de fato isso como exemplo. Mas além do exemplo, algo que deveria nos trazer um pensamento diferente acerca não só disso. E uma pergunta que me veio muito à mente quando eu pensei a respeito disso foi: se você já tem capacidade de lidar com 1 milhão, por que Deus não te deu esse 1 milhão ainda? Porque você precisa fazer um jogo em busca desse valor. Algo mais simples, talvez um jovem queira se casar, não estudou ainda, não acabou a sua faculdade ainda, não tem uma casa, não tem perspectiva nenhuma, mas encontrou uma jovem encontrou esse rapaz e decidiram que vão se casar para ver o que acontece depois do casamento. Ver como é que a vida vai passar. E às vezes com alguns meses de namoro já pensam em se casar, porque precisam estar juntos, não se conhecem direito ainda. Eu aprendi com um pastor que o jovem, quando quiser aprender sobre a sua esposa, visite a casa da sua esposa e peça para verificar o guarda-roupa dela. A foto do guarda-roupa daquela jovem dirá como será a casa dele após o casamento.
A moça que quiser casar com o jovem, vá até a casa dele e veja como é o tratamento dele com a mãe dele. Esse será o tratamento dele com a esposa. Mas são alguns traços simples que durante o momento da paixão tudo passa despercebido. O guarda-roupa desarrumado talvez seja apenas fofo. O tratamento com a mãe de dependência ou de cobrança, como se ela tivesse algum tipo de satisfação, aparentemente é apenas um tipo de cuidado diferente que ela está disposta a fazer. Claramente, não estão prontos para viver um relacionamento de casamento ainda. Não é que não serão os dois, mas que precisam começar a mudar o pensamento para poder começarem a ser tratados como tal. Em situações como essa, às vezes Deus permite com que, ainda durante o período do namoro, eles comecem a se reconhecer, a ponto de entenderem se levarão isso à frente ou não. Mas pastor, por que esse exemplo agora totalmente contrário ao do dinheiro, por exemplo? Porque o dinheiro, às vezes nós temos entendimento que nós deveríamos ser ricos. E que Deus tem uma promessa de prosperidade, que deveríamos todos serem ricos. Por que não seria melhor se todos fossem milionários? E na nossa igreja temos e teremos muito mais milionários. A igreja precisa disso. Ó, o irmão recebeu ali, ó. Já temos o próximo milionário de 2025. Mas precisamos primeiramente entender, será que nós estamos prontos para receber aquilo que Deus já nos concedeu, ainda que não estejamos nas nossas mãos? Um exemplo simples é, eu tenho a certeza absoluta que em 2025 eu vou comprar o meu primeiro carro. Você quer mostrar que você tem fé naquilo que Deus te prometeu? Entre com habilitação a partir de agora. Não espere receber a sua bênção para correr o risco em uma blitz a polícia tomar o que você recebeu. Não é porque Deus te provisionou antecipadamente uma bênção como essa que você deve andar sem habilitação, porque a lei diz que não pode. E aí nós perdemos as bênçãos sem saber do que está acontecendo. Abrimos uma empresa que ela é próspera porque é promessa de Deus pela prosperidade, mas nós trazemos pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus para cuidar do que é nosso. Formamos família, mas priorizamos os amigos ou as amigas, que é totalmente contrário ao nosso cônjuge, seja a nossa esposa, seja os seus maridos, o vizinho, a amiga, a irmã, o irmão, que é totalmente contrário à sua escolha de casamento. Mas são as pessoas que você costuma ouvir para buscar conselhos da bênção que Deus te deu. É quando o filho do vizinho, o filho do amigo, da amiga, é mais educado do que o seu, porque você prefere perder tempo olhando o filho dos outros do que educando o seu próprio filho. Aqui estamos falando sobre desprezar a bênção que Deus nos dá, sendo ela já recebida ou não. Como nós temos tratado aquilo que Deus nos prometeu. Como nós temos valorizado aquilo que é bênção que Deus já nos concedeu. Esaú já era o primogênito. Ele tinha a bênção. Mas o desprezo pelo aquilo que Deus deu a ele faz com que ele perca uma bênção como essa. Hoje nós poderíamos estar aqui ensinando sobre Isaque e Esaú. E a Bíblia mencionar como Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. Mas Esaú preferiu um prato de lentilhas com um cozido de cabrito. Vocês estão trocando bênçãos totalmente sem valores calculados, por quê? E aí temos na segunda passagem, no segundo tópico dessa primeira parte, que fala sobre as consequências da indiferença. Esaú foi inconsequente ao não considerar o futuro e se deixar levar pelo desejo momentâneo de satisfazer seu apetite. O texto relata que ele comeu, virou as costas e saiu.
Acho interessantíssimo quando a lição entra dessa parte do ele comeu, virou as costas e saiu. A Bíblia menciona dessa mesma maneira. Aqui fala sobre um prazer momentâneo, um prazer rápido. Ainda mantendo a ideia da promessa que Deus nos deu e que em alguns momentos nós desprezamos. Também tem a lógica de as promessas que Deus nos deu e que nós trocamos por coisas fúteis. Nosso público aqui aparentemente são todos adultos, então eu posso ir um pouco mais além. A satisfação de uma traição, seja do homem ou da mulher, que dura segundos, pode botar em xeque uma vida de um casamento e de filhos, por segundos. Eu costumo dizer que um dia eu vi uma palestra de um pastor que ele dizia acerca de arminianismo e calvinismo, e ele vai citar um exemplo sobre a questão do pecado na visão dos dois lados. Na visão calvinista, não é a de Calvino, a visão calvinista diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Se você é escolhido, não tem condições de perder a sua salvação. O arminianismo diz que você precisa de uma caminhada com a graça para que você consiga manter a promessa da salvação. E aí esse pastor começa a falar sobre o arminianismo e ele vai citar um exemplo muito claro, muito simples. Eu sempre utilizei agora, sempre que alguém me pergunta sobre a diferença que eu vou falar sobre o arminianismo, eu falo sempre a mesma coisa. A ideia de salvação é um pouco contrária também do que alguns têm. Ele citou o exemplo de um homem que sai de casa, atrasado para o trabalho, no meio do trânsito, alguém fecha ele, e ele solta um palavrão. E ele continua o caminho, e por cerca de alguns metros depois, ele se dá conta que ele xingou, e ele começa a falar: eu pequei contra Deus, eu não deveria ter feito isso, no momento de ira, e ele se arrepende. Para alguns, naquele momento, entre o palavrão e o arrependimento, ele poderia ter ido para o inferno. Não é isso. Ele chega ao seu trabalho e vai passando durante o dia, e por algum momento, mais um momento de ira, mais um momento ele se excede, mas ele não consegue se arrepender a tempo. Lá no final da tarde ele se arrepende. Então, para alguns, existe uma brecha daquele momento até o arrependimento, em que se ele morre ou Jesus volta, ele vai para o inferno. Para isso existe misericórdia de Deus. Deus sabe o seu coração. E Deus sabe que você não faz aquilo com intuito. Não é um pecado que te levaria para o inferno, embora devemos evitá-lo. Precisamos nos conviver e viver acerca do que a graça nos ama. É por isso que eu digo que o arminianismo diz que nós devemos aprender a andar pela graça. Então, devemos evitar essas práticas. Mas o pecado que levaria ao inferno seria, por exemplo, o pecado do adultério. E por que o pecado do adultério, pastor, é diferente? Sabe por quê? Porque se esse mesmo homem chega no trabalho e ele começa a se interessar por uma colega de trabalho, e ele faz uma brincadeira, e ela responde à brincadeira, e a brincadeira vira um flerte, e a brincadeira fica mais pesada, as frases ficam mais picantes, agora os planos começam a mudar, e agora eles começam a de fato trabalhar na ideia de um relacionamento extraconjugal, e eles têm um relacionamento extraconjugal. Neste ponto, no primeiro momento da brincadeira que se tornou flerte, ali ele já está com a passagem comprada para o inferno. Sabe por quê? Porque aqui é um pecado que é gerado. Não é um deslize de um palavrão. É algo que vem ao coração e que é alimentado. É algo que vem ao coração e é levado ao último caso. O que acontece com Esaú, como exemplo do que nós entendemos, é justamente isso. Ele era o primogênito. Mas a valorização daquilo que Deus prometeu para ele, aparentemente, já era algo que ele não levava tão à frente.
E aqui me permitam ir um pouco além. Aqui não foi um acaso. Aqui não foi um momento de fome que ele chega, Jacó apresenta a possibilidade dele se alimentar e vamos lá, eu te dou um prato de lentilha aqui com cabrito e você vai comer, em compensação você vai ter que me dar sua primogenitura. Ele não levou aquilo a sério. Ele não entendeu quem era Jacó para depois reclamar acerca disso. Mas às vezes é nesse processo do quem é que vai fazer valer? Quem é que vai mostrar que o adultério aconteceu? O funcionário da empresa que vê uma caneta sobrando e acha que pode pegar ela. É o passo para que um dia encontre um valor sobrando na conta e entenda que também faz questão de tirá-lo, porque não é daquele lugar. O adultério, o furto, o assassinato, da ira que é gerada no assassinato, em que poderia ser transformado em perdão, mas a ira começa a ser alimentada para que um assassinato venha a acontecer, um homicídio venha a ocorrer. São situações em que havia possibilidade para ter uma sugestão, mas uma possibilidade de uma justificativa leva a conceber o pecado. Talvez o adultério seja levado em consideração pela justificativa do tratamento ruim em casa, da desvalorização da esposa ou do esposo, a desmoralização com os filhos. Talvez o furto ou o roubo seja justificado até mesmo pela fome. Talvez o homicídio seja gerado por uma questão de hoje muito conhecido como bullying, por exemplo, em que pessoas brincam umas com as outras sem ter um entendimento acerca do que aquilo pode feri-las. São situações que são geradas no coração de cada um com a desvalorização daquilo com que Deus nos concede, faz com que nós tenhamos a justificativa para o pecado. E aqui faz com que Esaú tenha uma grande justificativa. Ele estava com fome. Quais são as justificativas que costumamos utilizar? A fome, a carência, a necessidade. O que é que vem gerando em nós a justificativa de podermos de fato passar a gerar a desvalorização daquilo que Deus nos deu? Sabe o que é pior aqui? É porque aquilo que Deus te deu, seja ele qual for, não tem valor para ser negociado com qualquer coisa que o mundo possa te oferecer. Esaú não morreria de fome. Esaú não morreria de fome. Mas o valor que ele dá para a primogenitura faz com que ele tenha a justificativa de vender a própria primogenitura. Aqui gera a consequência da indiferença, como o título nos traz. Eu vou dizer algo muito simples. Durante a noite nós vamos ter aqui casa cheia, graças a Deus. Mas alguns hoje, por uma questão de indiferença, perdem a possibilidade de uma bênção de ter uma aula na escola bíblica. Não pelo professor, mas só pelo material já valeria a pena. Talvez porque queria dormir um pouco mais. E aqui não digo por necessidade nem não, tá bom? Às vezes por algum tipo de escolha, alguma outra coisa era mais atraente do que a escola bíblica. Talvez alguns não venham à noite porque entendem que a noite não terá nada de tão valoroso assim. Embora a noite tenha aqui a presença de Deus. E a presença de Deus não é valor que possa ser trocado por qualquer outra coisa. Precisamos passar a ter menos indiferença com aquilo que Deus nos oferece. Hoje, alguns conhecidos nossos podem estar em leitos de hospitais. Talvez alguns conhecidos nossos estejam atrás das grades. Talvez alguns conhecidos nossos estejam algo simples, estejam em escala de trabalho.
valorizando muito a possibilidade de estar aqui à noite cultuando. E talvez nós estejamos livres em casa e preferimos estar em casa do que estar aqui, unidos em comunhão e na presença de Deus. Isso aqui é indiferença. Indiferença com aquilo que Deus já te deu, que é a presença dele. Profanação. Em Hebreus 12:16, o pastor Zé Luiz lê esse texto aqui, tá? Esaú é chamado de profano por não ter valorizado aquilo que era sagrado, ato que marcou sua vida. A partir desse episódio, Esaú passou a ser chamado de Edom, do hebraico Adom, que se chama vermelho, a cor do ensopado. Aqui existe um trocadilho de palavras, tá bom? Depois eu passo para vocês. Mas Adom, Edom, que significa vermelho, é como Esaú passa a ser chamado após essa situação. É interessante porque tem outra palavra que chama Adamá. Essa é a palavra que é utilizada também para vermelho. Essa palavra lembra vocês alguma coisa? Adão. Quando a Bíblia cita que ele é formado do pó da terra, a palavra hebraica ali é Adamá, quer dizer que a vermelhidão da terra se torna a cor de Adão. A Bíblia cita os dois personagens no Pentateuco como os dois vermelhos, homens de terra, homens de força. E olha que interessante, o pastor Zé Luiz trouxe aqui, e os dois caíram por conta de comida. É interessantíssimo como um texto de Esaú e Isaac e Jacó vai trazer muitas referências acerca disso. Alguns trocadilhos muito comuns acerca disso. Mas aqui existe aqui começa a ter uma certa semelhança do Esaú, que se torna agora Edom, com o Adão. Essa é a principal delas. A queda dos dois por algo que não era necessário. Adão também não precisava ter comido do fruto, mas ainda assim, ele, por uma justificativa, ele passa a comer o fruto. Profana aquilo que é sagrado. Se nós entendermos o que é o Éden, vamos mostrar que o Éden praticamente, se nós trazemos para a nossa vida particular, nós vamos entender que praticamente nós vivemos no Éden 100%. O pastor me explica. Quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, genuinamente, e passamos a viver segundo os preceitos deles, aquelas árvores que tinha no Éden, que Adão tinha a possibilidade de cuidar, são como as bênçãos de Deus na nossa vida. Deus te dá uma bênção e você cuida dela, seja ela financeira, sentimental. Se Deus te dá a alegria da presença dele, você precisa cultivar a árvore da alegria da presença dele, porque no dia que você para de cuidar dessa árvore, ela murcha, e aí você vem para a igreja e não sabe por que você não está mais alegre. A bênção financeira, existe lá uma árvore do seu jardim que chama bênção financeira, que é aquilo que Deus traz para você e você não cuida financeiramente da maneira correta como se deve usar, valorizando como se deve valorizar, essa árvore murcha, e aí passamos a ter uma vida financeira murcha. Só que no meio do jardim existia uma fruta que não poderia mexer, uma árvore que não se podia comer. Essa aqui é a questão da profanação. É quando nós avançamos além do que Deus nos permite. No nosso jardim sempre haverá uma árvore em que nós não devemos avançá-la. Quem cuida dela é Deus, quem trata dela é Deus. No tempo certo, Deus abrirá e vai tirar a cerca para que você tenha acesso a ela. Mas até lá, não toque na árvore, não coma da árvore. Isso se chama profanação, quando você pega o sagrado e toca com o profano. Toca como não se deve tocar. O efeito da saciedade passa rapidamente,
mas o valor da primogenitura é incalculável. Esaú trocou o que era inestimável e essencial pelo fugaz e prazeroso. O momento do êxtase, de uma traição, não pode ser mencionado pelo valor da alegria, por exemplo, de um casamento bem estruturado, do nascimento de um filho, do nascimento de um neto. Quantas famílias hoje, por conta de uma situação como essa, estão rachadas totalmente. Um pai não consegue ver os filhos unidos mais, por conta das consequências pelo qual eles viveram de maneira errada. Do nascimento ao fim da vida de Esaú, não consta qualquer ocasião em que tenha mencionado o nome de Deus. Como eu mencionei no início da lição, Esaú não tinha uma intimidade com Deus. Ele fazia as coisas segundo a sua vontade também. Isso faz com que ele também não valorizasse aquilo que Deus deu. Ter intimidade com Deus faz com que nós tenhamos um entendimento também que devemos valorizar a presença dele. Devemos valorizar o direcionamento que ele nos dá. Isso é muito claro, por exemplo, na igreja hoje, porque quando esse direcionamento vem em forma de confrontação, alguns não aceitam. Alguns não querem. Porque o Deus da bênção é bom, mas o que confronta não é. Eu vi um relato de uma pessoa ontem, conversando comigo, ela não é cristã, contando acerca de um casamento de alguns conhecidos nossos, em que o casal estava junto há 20 anos atrás, 20 anos juntos já praticamente, e agora o marido decidiu que quer, o marido afastado do evangelho, decidiu que quer se separar. A esposa cristã não quer abrir mão do casamento. Já convidou ele para voltar para casa, já está fazendo de tudo para que ele volte para casa. E a pessoa que conversava comigo ontem dizia assim: eu não consigo entender que Deus é esse que não toca no coração dessa mulher. Por que ela não abre logo mão do casamento, deixa esse divórcio? E eu perguntei: e cadê o Deus que vai tocar no coração dele para voltar para o casamento? Porque a verdadeira valorização é o da casa. Mas o entendimento acerca de uma pessoa mundana não pode ser o mesmo pensamento da igreja. O que para muitos deveria ser de fato a ideia de que essa mulher deveria deixar ele logo livre, dar logo o divórcio para ele. Mas ela sabe a luta que ela tem passado. Ela sabe os joelhos que ela tem colocado no chão e as lágrimas que ela tem derramado para reestruturar o seu casamento. Ainda que para muitos ela não passe de uma louca. Deus gosta de lidar com os loucos. Quando eu vi sobre isso ontem, eu fiquei feliz, não falei nada para não gerar um tipo de contenda, mas eu falei assim: esse casamento vai voltar. Agora eu tenho certeza que vai. Porque ela não vai desistir disso fácil. Mesmo que muitos digam que ela não passa de uma louca. Isso é valorização daquilo que Deus te deu. Alguém vai segurando o relógio aí. Vamos lá, vamos falar sobre Jacó agora. Amém? Jacó engana Isaac e foge. O nome Jacó, e aí aqui ó, vamos tirar isso do pensamento. Muitas pessoas falam acerca do nome de Jacó. Vamos corrigir isso hoje, tá bom? Na nossa igreja não se fala mais sobre isso. Não dessa maneira, tá bom? O nome Jacó vem do hebraico Jacob, que significa Deus proteja. Deus proteja. Aqui não é usurpador, aqui não é enganador, aqui é Deus proteja. Mas pelo fato de soar como as palavras Aquebe, calcanhar, e Acabe, surpreender, o nome virou um apelido de enganador. Jacó, pelo seu nome, ele ganha um apelido de enganador. Mas o nome de Jacó nunca foi iniciado como enganador, como usurpador.
O nome de Jacó é Deus proteja. E aí nós entendemos por que mesmo em meio a tantas batalhas de Jacó, Deus continuou protegendo ele. Jacó engana Isaac. Em Gênesis 27 e 19, Jacó conta a primeira mentira. Vamos ler aí, por favor. Quem está com a Bíblia em mãos. Gênesis, capítulo 27. Gênesis, capítulo 27. A partir do verso 19. Vamos ver como foi a mentira de Jacó, tá bom? Vamos lá. Verso 19 diz assim: E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, seu primogênito. Primeira mentira. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça. Jacó não caçou nada. Aqui quem preparou foi a mãe dele. Segunda mentira. Para que a tua alma me abençoe. Engraçado que Jacó, quando ele fala isso, ele fala: levanta e come da minha caça. Por quê? Porque Isaac havia pedido que Esaú fizesse isso. Verso 20. Então disse Isaac a seu filho: como é isto, que tão cedo o achaste, meu filho? E ele disse, e aqui para mim foi a maior mentira: porque o Senhor teu Deus a mandou no meu encontro. Ele agora não somente, ele pega Deus pela mão e traz para a mentira dele. Ele agora, para aumentar a sua mentira, ele agora ainda diz assim: é o teu Deus que trouxe a caça para mim de maneira mais rápida para te fazer bem. Aqui é sério, gente. E eu vou falar algo para nós como igreja, de algo que é muito sério acerca disso. Sabe por quê? Porque nós como igreja, quando mentimos, ainda que nós não venhamos a dizer assim: foi Deus que fez, foi Deus que falou, foi Deus. Só de você falar que você é cristão, a sua mentira já traz Deus para a sua mentira também. A palavra de um crente, de um cristão, tem que ser verdade, porque ele é a cara da verdade. Ele é aquele que apresenta a verdade ao mundo. Se eu chegar para você e mentir para você, você entendendo que eu sou cristão, a pessoa que acreditar em mim, acredita por causa de Deus na minha vida. Vocês entendem isso? Ainda que vocês não usem o nome de Deus, vocês já apresentarão ele na mentira. Mas vamos lá. Já temos aí quantas mentiras? Quantas mentiras? 3 mentiras. Verso 19, a primeira: eu sou Esaú e a minha caça. Ele não é Esaú e ele não caçou. A segunda, Deus mandou. A terceira, Deus mandou. 21, e disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú, mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac seu pai e apalpou. Quarta mentira. Ele aqui não fala, mas ele agora engana o pai, se passando pelo irmão, mais uma vez. E a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú, responde o pai. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: tu és meu filho Esaú mesmo? E ele dá a quinta mentira: eu sou. Nesses poucos versos,
Jacó mente 5 vezes para o pai. Aqui mostra a ideia, por exemplo, de um abismo, da mentira que nós contamos e que em alguns momentos, para poder justificá-la, precisamos mentir de novo. Uma mentira nunca vai ser corrigida com a verdade. Para alguns existe o entendimento de que às vezes uma mentira ela é justificável. E esses dias eu estava lembrando de um questionamento de um pastor que reuniu algumas pessoas que ele tinha de confiança, por não conhecer a situação em si, pedindo um conselho. Ele trouxe uma situação bem pesada. E ele disse assim, tem um pastor, que ele é muito rigoroso, e tem uma filha jovem, que estava com um namorado e acabou engravidando, antes do casamento. E aquela jovem, por conhecer muito esse segundo pastor, que conversou comigo, ela pediu um aconselhamento, e foi pedir para ele porque queria um apoio daquele pastor, para que o pai não soubesse que ela tinha engravidado. O pai dela era pastor da igreja, tá bom? Era o pastor que cuidava da igreja. E agora ela queria uma forma de conseguir corrigir isso, mas ela não poderia assumir que estava grávida. E ela decidiu tirar a criança, mas não poderia fazer isso sozinha. E ela busca aquele pastor, amigo dela, amigo da casa, para ajudá-la. Primeiro com um conselho, e segundo para botar em prática aquilo que ela queria fazer. Como é que aquela criança agora, uma jovem, ia abortar? Por quê? Porque o pecado da fornicação levou ao pecado de querer um assassinato, de um aborto. E agora como é que ele lida com isso? Ele tinha agora uma jovem disposta a abortar e um pai que não aceitaria a gravidez da filha, até porque era o exemplo da igreja. E algumas pessoas começaram a falar entre a gente, algumas pessoas seminaristas, tá? E aí alguns começaram a dar o conselho e dizer assim, não, de fato, o mundo de hoje mudou, pastor. Será muito menos doloroso para ela, porque ela não vai levar esse casamento à frente, ela não quer se casar com o pai da criança. Então melhor será de fato ela agora, para não desmanchar a vida dela, ela de fato tirar a criança. Alguns mais rigorosos dizem assim, não, ela tem que ficar com a criança, e ela vai ter que arcar com as consequências com seu pai. O pai precisa saber disso. E eu comecei a pensar a respeito. Eu falei, pastor, eu tenho um exemplo. Eu tenho um conselho. E vou usar um exemplo, um conselho bíblico ainda, para ajudar mais ainda. Lembra do profeta quando chega para Davi, após o pecado de Davi, e diz assim, tem um homem aqui na região que está pegando todas as ovelhas dos outros. E ele tem muita ovelha, e pegou a ovelha de um que só tinha uma ovelha. E aí Davi se indignou, irou e disse, não, esse é digno de morte. O que o profeta fala depois disso? Você é o dono das ovelhas. Ali o que estava fazendo um exemplo de quê? Davi tinha muitas mulheres, tinha concubinas. Davi não precisava se deitar com Betseba. Mas aí ele vê agora a mulher do soldado que vai para a guerra e se deita com a única esposa que o soldado tinha, que era inclusive fiel a ele. E Davi entende o porquê que o profeta falava aquilo. E a Bíblia diz que dali Davi se arrependeu e tratou o caso de maneira diferente. Eu falei com o pastor, digo, por que o senhor não usa a mesma situação do profeta? Chega a teu pai e fala, pastor, tem uma jovem na nossa igreja que o pai é muito incisivo, ele não vai aceitar isso, e ela está com vergonha de falar com o senhor, e quer que o senhor fale com o pai dela, que ela acabou engravidando do namorado. É o coração do pastor, gente. O pastor ouviu essa história e disse, não, mas o pai tem que aceitar. Vai fazer o que agora?
E ele respondeu: mas é a sua própria filha. E agora? Existem situações que apenas com a verdade se gera a verdade. Não existe a possibilidade de nós contarmos uma mentira na possibilidade de que lá na frente a gente consiga corrigir ela. O diabo não vai soltar a corda fácil assim. Ele é o pai da mentira. Quando eu falei no início que os fins não justificam os meios, é nesse sentido. Não é com mentira que vamos chegar a lugar nenhum. Mas vamos lá. Aqui existe algo muito interessante. Eu não vou estar lendo a lição toda por conta do tempo, tá bom? Mas alguns pontos eu anotei aqui para a gente ver. Algo muito interessante diz assim, ó: por causa disso, nunca mais ele e sua mãe se encontraram. Rebeca morreu sem ver o seu filho querido. Ela morre em Gênesis 49, 31, tá? E um cabrito perseguirá Jacó por quase toda a sua velhice. E aqui é interessantíssimo que a lição traz um entendimento que eu não tinha pensado nisso ainda. Por que um cabrito? O cozido que ele dá para o pai é um cozido de cabrito. Em Gênesis 37 e 31, os filhos de Jacó se reúnem para matar José. E eles decidem não matar o irmão José, mas agora vendê-lo como escravo. Mas a justificativa que eles vão trazer, a mentira que eles vão trazer para o pai, é da sua túnica molhada com sangue de cabrito. A mesma mentira do cabrito que ele conta ao pai, ele agora recebe sobre a morte do seu filho de mentira. As consequências do que nós plantamos sempre trará o resultado da colheita depois. Sempre. Aqui existem duas vertentes. Eu gosto de olhar sempre assim, ó. Se você olhar para a direita e ver algo, você para de olhar para o que está à esquerda. Se você desiste de olhar para a direita e passa a olhar à esquerda, à direita, você para de olhar o lado contrário. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a questão do plantar aqui, da situação, da atitude de Jacó, é algo que deve ser mais vivido por nós. Quando nós agimos plantando mentiras, precisamos entender que o resultado delas virão também como colheita. É um lado. Mas se existe a promessa para uma colheita acerca de algo ruim que semeamos, também há a promessa de algo bom quando semeamos coisas boas. Estamos chegando no final do ano agora. Muitas promessas feitas durante esse ano não se cumpriram. Promessas para nós mesmos, tá bom? Eu prometi que eu emagreceria 10 quilos, engordei mais 10. Então para 2025 já são 20. O cálculo está aumentando. Para alguns existiam estudos. Eu fiz uma promessa que agora em 2024 eu encerraria meu curso superior. Já estou matriculado no após. Foi além. Deus me deu algo além do que eu esperava. Mas aquilo que você tem prometido fazer de bom, passe a tratar isso como sementes que você irá semear para colher nesse novo ano. Mas também a compaixão é uma boa semente, tá? A compaixão de muitos que costumam doar aquilo que podem durante o final do ano, deve ser a mesma semente que deve semear durante todo o ano. Amém? Mas vamos lá, vamos para a lição. Jacó em Harã. Os antigos dizem que todo esperto um dia encontra alguém mais esperto do que ele. Parece que isso se adequa a Jacó, pois a convivência dele com Labão não foi fácil. Jacó foi duramente tapeado ao receber por esposa a filha mais velha, Lia, ao invés daquela pela qual havia trabalhado 7 anos, a saber, Raquel. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Mais uma resposta daquilo que Jacó faz de errado. Jacó
rouba a primogenitura do seu irmão. E ele vai até Harã e vai agora viver com Labão. E ele se interessa pela filha de Labão, só que é a segunda filha de Labão, não é a primogênita. E ali existia uma regra naquela época, até muito comum até pouco tempo atrás, tá? Não é tão longa isso não, mas que a filha mais nova não poderia se casar antes da primogenitura da primogênita casar também. E existia a possibilidade, inclusive, da primogênita não casando, ficar sem casar de fato. A primeira mulher que deveria casar era a primogênita. Só que Jacó não leva a primogenitura a sério, a não ser que seja a própria dele. Aqui ele se apaixona, e aqui é interessante porque também há algo incrível, porque aqui é o primeiro momento na Bíblia, em que um homem agora decide se sacrificar por amor de uma mulher. Pastor, quer dizer que Abraão não amou Sara? Não, amava. Estou dizendo aqui ele está disposto a tudo. E ele aceita trabalhar durante 7 anos pela sua esposa. Só que existe algo que deveria ser corrigido. Na noite de núpcias, ele é embebedado e se deita com Lia, a irmã mais velha. No dia seguinte, quando ele descobre a falha, ele agora já haveria consumado o seu casamento com a sua então cunhada, agora esposa Lia. Mas ele é apaixonado por Raquel e decide trabalhar mais 7 anos pela irmã. E durante mais 7 anos ele trabalha. Ele precisou desse tempo para poder aprender a não tocar nas primícias, naquilo que Deus estabelece. Existia algo a pagar e aqui ele paga. Não foi apenas 7 anos de trabalho. Ele precisava pagar sob o entendimento daquilo que Deus entende que deve ser. A trama econômica de Labão consistia num ardil embriagar o noivo, entregar-lhe a primogênita. Na noite de núpcias, ao amanhecer, viu que era Lia, o enganador fora enganado. A lição está mais no final agora dessa parte, tá? Jacó encontrou em Labão o seu competidor e o medo de disciplina, e o seu meio de disciplina. Em 20 anos de trabalho árduo e penoso, seu salário é mudado 10 vezes. Mesmo assim, Jacó enriqueceu. Após 20 anos em Padã Arã, ele finalmente volta à sua terra. Quem conhece a história sabe que quando ele se casa agora, o pagamento, o salário de Jacó é em cima das ovelhas, da cria daquele lugar. Por um momento, todo rebanho branco é de Labão, todo rebanho preto é de Jacó. Mas Deus abençoa ele e agora parte para que todas aqueles animais tornem Jacó mais próspero. Ao verificar isso, ele muda o pagamento. Agora os lisos eram de Labão, os pintados eram de Jacó. Mas os pintados sobressaem sobre os lisos, e mais uma vez troca agora os lisos, que é de Jacó, e os pintados é de Labão. Labão tinha um querer maior sobre os animais brancos. Sabe por quê? Aqui vem mais um trocadilho para vocês aprenderem. A palavra Labão significa o branco. Ele valorizava os animais mais brancos. E é em cima disso que Jacó passa a trabalhar, e Deus usa disso para que Jacó passe a começar a ser próspero, porque os animais negros passam a ser de Jacó, depois os pintados passam a ser de Jacó, depois os lisos voltam a ser de Jacó. O que importa, não importa para onde vá, quando a palavra de Deus e a bênção e a mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida, não importa o salário que queira mudar, você sempre será próspero. Sempre será próspero. E a prosperidade não vem apenas pelo salário. Imagine a vida de uma mulher que acorda cedo,
em uma região, numa metrópole brasileira, em que tem que acordar às 5 da manhã, preparar o seu café, pegar um trem, pegar um ônibus, para chegar no seu local de trabalho por volta de 7 da manhã, para preparar o café da manhã do seu patrão, para cuidar do café da manhã dos filhos do seu patrão. Ele vai trabalhar, os filhos vão para a escola, aquela pessoa fica cuidando da casa dele, cuida do almoço para que quando os filhos cheguem, eles possam se alimentar, cuida e cria os filhos do seu patrão, até que no final da tarde ela tem que fazer todo o processo inverso, voltando para sua casa, para cuidar da sua casa, dos seus filhos. À noite ela está em casa, descansada agora, ela vai para a igreja cultuar. Para muitos isso seria uma vida simples, mas não é uma vida de prosperidade. Mas existe prosperidade que vai além da riqueza. Talvez o patrão daquela mulher acordou mais tarde porque a noite anterior tinha sido cansativa. Ele vai para um trabalho, para reuniões cansativas, precisa demitir funcionários que ele gosta, admitir funcionários que ele não gosta. Ele deve entender que passou por um processo que em alguns momentos vai gerar queda nas suas finanças. Às vezes ele precisa passar por cima de algumas coisas para ganhar ganho em suas finanças. Durante a noite ele não pode estar com seus filhos, porque precisa de reuniões de negócio. Ele não consegue um jantar com sua esposa, porque o jantar tem que ser com seus parceiros e sócios. À noite ele chega em casa por volta de meia-noite, para quando for 7 da manhã de sair de novo. Aí eu pergunto para vocês, quem é a vida próspera? Daquela mulher que conseguiu se levantar, trabalhar, voltar para casa e à noite ainda conseguiu cultuar? Ou aquele homem que com toda a sua riqueza, nem mesmo um momento com seus filhos ele pode ter? A prosperidade vai além do que é finança. A prosperidade vai de uma vida que Deus nos concede, que sejamos felizes com o que temos. O retorno de Jacó, eu serei muito rápido. O pastor Fábio já chegou aqui. Rápido a gente encerra a lição para não ficar pendente, tá bom? Como a lição domingo que vem, aí vai ficar próximo professor, não sei quem é, vai pegar e pega um pouquinho desse finalzinho também, tá bom? Deixa eu só passar só alguns pontos aqui. Primeiro, o medo de Jacó. Vamos lá. Ao voltar para Canaã, Jacó, além de rico, agora também possui 4 mulheres: Lia, Raquel, Zilpa e Bila. E é pai de 11 filhos. Benjamim, o 12º, nasceria na terra prometida. Deus, em sua graça e misericórdia, transforma crises em fracassos, em triunfos. Primeiro, vai falar sobre o medo de Jacó. Finalmente Jacó retorna para a casa de seus pais. Deus o abençoa muito na sua jornada de 20 anos. Ele havia entrado sozinho no deserto, mas voltou com uma família numerosa. Entrou pobre e saiu rico. Contudo, um fantasma o persegue, que seria bem recebido ao saber que seu irmão se aproxima com 400 homens. Então Jacó teve medo e se perturbou. Aqui existe um processo interessantíssimo, porque em determinado momento Jacó, quando descobre que o irmão está vindo, ele com a multidão junto com ele, ele decide para que cada um vá para um lado. Um grupo vai para um lado, o outro grupo vai para um outro lado, e ele fica só. E o que ele diz: se meu irmão Esaú vier me matar, vocês conseguirão, alguns de vocês conseguirão sobreviver. Ele estava disposto a encontrar o seu irmão, e o medo era tão grande que ele só conseguia ver o seu irmão o matando. Mas Deus é bom, porque ali agora existe um processo maior para Jacó. E dentro do plano de Deus, aquele lugar seria um lugar de bênção, não o lugar da sua morte. Aquele lugar seria provavelmente o lugar do seu renascimento. Deus encontra Esaú e o acalma no caminho. Quando Esaú encontra, e aí já vai para o ponto 2, um novo Jacó,
Quando Esaú encontra Jacó no deserto, Jacó agora com seu medo, ele se ajoelha e trata Esaú como o seu senhor. Aqui está o teu servo. Jacó se denomina servo. E olha para Esaú e diz: você é o Senhor. Sou teu servo. Mas Esaú já vem calmo, porque Deus já vai no caminho. O pastor estava ministrando aqui na quinta-feira, falando sobre, por exemplo, a ideia da bênção, porque as bênçãos de Deus nunca vêm, nunca vão partir de nós, partem de Deus. Se nós olharmos quando o mar se abre, quando Moisés toca a vara, eu estou já em Êxodo, não tem Gênesis ainda, tá? Mas só como exemplo, a Bíblia diz que o vento que sopra, que vem abrindo o mar, não abre do momento, do local em que Moisés coloca o cajado na água, mas é da margem contrária. É Deus que vem abrindo o caminho até encontrar Moisés. O que acontece aqui com Jacó, existe uma promessa para Jacó naquele momento, e que Deus já vem tratando dessa promessa a partir de Esaú, distante de Jacó. Existem promessas para as suas vidas, e aqui não estou falando para fazer bonito não, tá? Estou falando porque eu tenho convicção disso. Existem promessas na sua vida que você ainda não enxergou, você ainda não viu, porque Deus está trazendo de longe. Você ainda não enxergou porque a promessa foi feita, e o caminho está fazendo com que ela um dia se aproxime. A pergunta é: como você estará quando ela chegar? Como você estará preparado para quando ela chegar? Quando ela chegar, você vai se tornar vaidoso, entendendo que foi você que fez? Ou vai reconhecer que houve um momento de espera e de preparação para aquilo que Deus te prometeu? Nesse caminho de transformação agora, Esaú se despede de Jacó. Os dois se perdoam. Esaú agora não tem mais Jacó como seu inimigo. Mas um processo precisa passar antes. Jacó precisa se preparar para esse momento de bênção. E é no momento que está sozinho, a Bíblia diz em vários momentos, nesse período em que Jacó está orando, pedindo a Deus direcionamento, livramento acerca do que está por vir. Esaú agora encontra um Jacó que manca. Jacó agora não é mais Jacó, existe um novo Jacó. Agora ele se chama Israel, porque ele batalhou com um anjo durante uma noite, para que ele fosse marcado por Deus. E é interessante que quando nós vamos ver a palavra Israel, ela é a junção de 3 palavras hebraicas: Ish, homem; Ha, guerra; El, Deus. E aqui existe um outro trocadilho, porque dentro da tradução diz que Israel significa aquele que batalhou com Deus. Porque naquele momento é o próprio Jacó que batalha com o anjo, com o próprio Deus. Mas a partir daquele momento, ele é aquele que batalharia as batalhas com Deus. Aquele lugar se chamava Betel, casa de Deus. Betel, que é da sua raiz, Bet, da palavra Bet, do hebraico, que quer dizer porta, mas o Betel, casa, agora ele se chama El Betel, o Deus da casa de Deus. Aquele lugar ali é um lugar diferente. O Jacó que chegou ali, e sai Israel, sai como um novo homem. Isso é tão interessante que vira uma promessa, e aqui eu encerro, porque em Apocalipse Jesus vai fazer a mesma promessa para a igreja: ao que vencer, eu darei um novo nome. Existe um novo nome preparado para cada um de nós, mas para isso precisamos aprender a valorizar o que Deus nos prometeu. Precisamos evitar de dar nosso jeitinho e principalmente estarmos preparados para os encontros com Deus, para que sejamos transformados segundo a vontade de Deus.
Amém?